início dos tempos, a humanidade busca o sagrado. Você foi ensinado a procurar por Deus em edifícios de pedra e madeira, em catedrais que arranham os céus, em mesquitas adornadas, em sinagogas antigas. Disseram-lhe que a santidade reside em locais específicos, em terras distantes, no topo de montanhas ou nas profundezas de grutas. E assim você viajou, fez peregrinações, acendeu velas em altares frios, ajoelhou-se em solo que outros homens declararam santo, sempre buscando do lado de fora por uma presença que parecia distante e elusiva. Mas e se eu te dissesse que o templo mais sagrado, o Santo dos Santos, o único lugar onde o encontro direto com o divino é garantido, não é um lugar para onde você vai, mas o próprio lugar de onde você olha? E se eu te dissesse que o maior segredo, guardado a 7 chaves pelas religiões e sistemas de poder, é que você é o templo vivo? Se você está pronto para parar de procurar e começar a ser, inscreva-se neste canal. Deixe seu like como um ato de consagração, o momento em que você reivindica seu próprio corpo como solo sagrado. A ocultação desta verdade é a pedra fundamental de todo o controle religioso e espiritual já exercido sobre a humanidade. Pense nisso. Se o poder e a presença de Deus estão localizados em um edifício externo, então alguém precisa construir esse edifício. Alguém precisa possuir as chaves. Alguém precisa ser o sacerdote, o intermediário, o porteiro que cobra um pedágio pela sua entrada. Uma classe sacerdotal inteira, uma burocracia divina, foi construída sobre esta única premissa, de que você precisa ir a algum lugar ou a alguém para se conectar com a sua fonte. Eles te ensinaram a reverenciar a pedra, o ouro e o incenso, para que você se esquecesse de reverenciar a carne, o sangue e o sopro da vida que te anima. Pior ainda, eles foram além. Eles não apenas esconderam a santidade do seu corpo, eles a profanaram. Ensinaram-lhe que seu corpo é uma fonte de pecado, uma gaiola de desejos impuros, um fardo a ser arrastado, disciplinado e negado. Por quê? Porque um homem que despreza seu corpo nunca pensaria em procurar por Deus dentro dele. Ele se torna um exilado em sua própria terra, um estranho em seu próprio templo, e assim permanecerá para sempre um cliente dependente dos templos externos. Mas a lei universal, a sabedoria hermética, revela uma verdade inescapável através do princípio da correspondência. Como acima, assim abaixo, como dentro, assim fora. O universo, o macrocosmo, é o grande templo de Deus, e você, o microcosmo, é um reflexo perfeito e em miniatura deste templo cósmico. Seu corpo não é um acidente biológico, é uma arquitetura sagrada. Sua espinha é o pilar do templo, conectando a terra, o físico, aos céus, o espiritual. Seus olhos são as janelas da alma. Seus ouvidos, as portas da percepção. Seu coração é o santo dos santos, o altar do fogo sagrado, onde a matéria e o espírito se encontram. Assim como o antigo templo de Salomão tinha um pátio externo para as massas, um lugar santo para os sacerdotes e o santo dos santos, onde apenas o sumo sacerdote podia entrar. Seu ser tem camadas correspondentes. Seu corpo físico é o pátio externo. Sua mente, com seus pensamentos e emoções, é o lugar santo. E o âmago silencioso da sua consciência, o ponto de pura percepção do Eu Sou, é o Santo dos Santos, a morada da própria divindade. Ignorar esta correspondência é viver como um estranho na mais magnífica das catedrais. Esta não é uma ideia nova ou pagã. É a verdade central do cristianismo esotérico, declarada de forma tão explícita que é preciso um esforço deliberado para ignorá-la. O apóstolo Paulo, um iniciado nos mistérios, tentou desesperadamente despertar os primeiros cristãos para esta realidade. Em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16, ele não pergunta, ele afirma: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ele repete esta verdade chocante no capítulo 6, versículo 19, para que não houvesse dúvidas. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, e que não sois de vós mesmos? Estas não são metáforas, são declarações literais de um fato espiritual. O próprio Mestre Jesus ensinou esta verdade
quando as autoridades o confrontaram no templo de pedra em Jerusalém. Ele disse: "Destruí este templo e em 3 dias o levantarei." Eles riram, pensando que ele falava do edifício. Mas o Evangelho de João, no capítulo 2, versículo 21, esclarece para aqueles com olhos para ver. Mas ele falava do templo do seu corpo. Ele estava declarando que a verdadeira residência do poder divino não era a estrutura feita por mãos humanas, mas o veículo vivo da consciência. A magnitude desta revelação está sacudindo você? É a verdade ancestral ecoando nos corredores do seu próprio ser. Você não é um pecador visitando um santuário. Você é o santuário. É hora de reivindicar sua propriedade sagrada. Desça aos comentários agora e decrete esta verdade para si mesmo e para o mundo. Escreva: "Eu sou o templo vivo da divindade." Sinta a vibração dessas palavras. Sinta a mudança de ser um buscador para ser o lugar santo que era buscado. Compreender que você é o templo nos leva a uma questão mais profunda, respondida pelo princípio do mentalismo. Se o corpo é o templo, o que é o Espírito de Deus que habita nele? É a mente, é a consciência, é a centelha da mente universal que te anima. Isso te confere um novo e tremendo nível de responsabilidade. Você não é apenas o templo, você é também o sumo sacerdote encarregado de mantê-lo. A qualidade dos seus pensamentos, a vibração das suas emoções, a natureza das palavras que você pronuncia, tudo isso determina se o seu templo é um lugar santo e consagrado ou um mercado profanado, cheio de vendilhões do medo, da dúvida e da negatividade. O homem comum permite que qualquer pensamento errante entre e monte uma barraca em sua mente. Ele polui seu templo com alimentos de baixa vibração, informações tóxicas e emoções de vítima. O iniciado, o mestre, sabe que ele é o guardião do portão. Ele escolhe conscientemente quais pensamentos ele permite que residam em sua mente. Ele nutre seu corpo como um recipiente sagrado. Ele pratica a alquimia de transmutar as emoções inferiores do medo e da raiva no ouro da paz e do amor. Manter o templo não é um ato de vaidade física, é um ato de adoração espiritual. O ponto de virada, o segredo dentro do segredo é este: o poder divino não está simplesmente dentro de você como algo passivo. Ele é ativado pela sua consciência e atenção. O espírito que habita no templo está, em muitos, adormecido. Ele espera pelo chamado do sacerdote para despertar. Seu foco, sua intenção, sua reverência pelo seu próprio ser, esses são os atos que acendem a chama no altar do seu coração. Orar com as mãos postas, apontando para fora, é um erro de direção. A verdadeira oração é voltar sua atenção para dentro, para o silêncio atrás dos seus pensamentos, para a presença que anima sua respiração. É neste santuário interior que a comunicação com o divino acontece, não como um pedido de um servo a um rei, mas como uma comunhão entre a centelha e a chama. Eles esconderam isso de você porque um homem que pode comungar diretamente com Deus em seu próprio coração não precisa mais de um mediador. Ele se torna a sua própria autoridade espiritual. Ele se torna livre. É hora de reconsagrar seu templo. Esta não é uma metáfora. É uma instrução prática para as próximas 24 horas. Execute-a com a solenidade de um sumo sacerdote. Primeiro, realize uma purificação. Beba apenas água pura. Coma alimentos limpos, vivos da terra. Evite toda a informação processada, noticiários, mídias sociais tóxicas, conversas de baixa vibração. Guarde os portões dos seus sentidos. Segundo, o ritual de consagração. Encontre um momento e um lugar onde você não será perturbado. Sente-se ereto, feche os olhos. Coloque sua mão direita sobre o seu coração. Respire fundo 3 vezes. Então, declare em voz alta e clara: eu, como sumo sacerdote do meu próprio ser, reclamo este corpo como o templo sagrado do Deus vivo. Eu o purifico de toda energia de medo, dúvida e indignidade. Eu o consagro à luz, ao amor e ao poder divino, que é a minha verdadeira essência. Que cada célula seja preenchida com esta luz. Que meu coração seja o altar. Que minha mente seja o santuário. Está feito, está feito, está feito. Sente-se em silêncio por alguns minutos e sinta a energia mudar.
Sinta a presença em seu próprio corpo. Você acabou de realizar o ritual mais antigo e poderoso que existe. A busca terminou. Você encontrou o que procurava. Não estava em Jerusalém, em Roma ou no Tibete. Estava esperando pacientemente em sua própria respiração, em seu próprio batimento cardíaco. Você não precisa mais procurar por solo sagrado, pois você o santifica a cada passo que dá. Seu corpo não é uma prisão para a alma. É o altar sobre o qual a alma realiza sua grande obra. Honre-o, cuide dele, ame-o. É o instrumento através do qual Deus experiencia esta dimensão. Como acima, assim abaixo. Como dentro, assim fora. Ao reconhecer o templo interior, você manifesta o reino dos céus no exterior. É a lei. Agora vá. Se esta verdade ressoou nas colunas do seu ser e despertou o sacerdote interior, inscreva-se neste canal. Há muitos rituais e mistérios do templo interior a serem redescobertos. Deixe seu like como um selo sobre a porta do seu templo, agora consagrado, declarando que apenas o sagrado pode entrar. Cada inscrição é o som de outro templo sendo reaberto para o serviço da luz. Agora vá e caminhe como o solo sagrado que você é.